Um livro que todo mundo teve que ler em algum momento da escola foi o clássico Iracema, do romântico José de Alencar. Na época, Iracema foi considerado um clássico. Mas se olharmos de fora, começamos a perceber que desde a escolha de retratar certos índios brasileiros e os nomes Peri, Ubirajara, Iracema, tudo denota o ideal de nação de Alencar. Um passado lendário, livre dos estragos, onde todos conviviam harmoniosamente numa terra de ouro apesar do massacre da colonização. Não é à toa, inclusive, que o autor tenha chamado seu livro de lenda e não um romance. Idealizar o passado como projeção ilusória, a partir de uma história fantástica, e tratá-lo como verdade no imaginário, sempre foi uma busca dos românticos brasileiros. Era metade do século XIX. A descrença nos ideais de progresso e capitalismo industrial era enorme. Para dar um exemplo muito claro, é nessa época que, por exemplo, Karl Marx escreve O Capital, em que teoriza sobre a formação, a importância e os problemas do capitalismo. Mas não foram só os acadêmicos que apresentaram as suas reações a essas mudanças. É possível que os relatos dessa época que nós mais lembramos hoje tenham vindo através da arte. A maior resposta da arte a essa situação foi o romantismo. Nesse período era comum idealizar o amor como uma forma de fuga da dura realidade. Idealizar a nação como a verdadeira união entre as pessoas que viviam em um mundo com tanta desigualdade. Idealizar a religião como a justiça possível em um mundo tão injusto. Idealizar o passado como um tempo saudoso em que tudo era melhor e mais nobre. É claro que grande parte dessa idealização não passava de fantasia. Nessa mesma época, o Brasil não era um país muito industrializado. Os românticos daqui não podiam culpar a indústria pelos problemas que eles viviam. Se hoje os tempos são outros, se o nosso país tem séculos de história e muitas outras respostas que tentam explicar a nossa identidade, ainda assim mantemos algumas heranças desse romantismo. A maior delas é a idealização do passado às custas do presente. Há, no entanto, muitas outras formas de enxergar presente, passado e futuro. Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral. No dia 21 de abril, 2 meses depois do carnaval. Não. Brasil, década de 1920. O país já era independente há quase 100 anos, mas a república continuava jovem. Os interesses externos sobre o Brasil cresciam cada vez mais. Pois afinal, quem não ia querer fazer negócios com um país continental? Com vasto mercado consumidor e muitos recursos naturais. Lado A. Artistas e políticos olham para a Europa, que está em reconstrução após o fim da Primeira Guerra Mundial, e a reconstrução era um negócio lucrativo. E as grandes cidades cresciam e prosperavam. Ao mesmo tempo, estavam felizes com um novo período de paz após o fim da Primeira Guerra, possivelmente o conflito mais traumático que o mundo já tinha presenciado. Os Estados Unidos começam os loucos anos 20 assim. Pela primeira vez na história, se torna possível ouvir músicas de vários outros países, ver filmes geniais nos cinemas, como Chaplin nos Estados Unidos, ou Sergei Eisenstein na União Soviética. Para muitos brasileiros é como se pela primeira vez fizéssemos contato com um outro planeta, e esse planeta parecia muito louco, chique e mais avançado que o nosso mundinho. As ruas tinham cabos elétricos, as casas tinham rádios e telefones, e os salões tinham festas de arromba com roupas, músicas e danças que enchiam os olhos e os ouvidos. Imagine só nos Estados Unidos, álcool proibido, ao mesmo tempo que os músicos negros começam a ter um espaço que nunca tiveram antes através do jazz. As mulheres estavam conquistando o direito de votar em quase todos os países da Europa. Na União Soviética, os trabalhadores tinham tomado o poder, e nós aqui, com a República Café com Leite. O Brasil é um país atrasado. Temos que ser como os países desenvolvidos. Lado B. Outros brasileiros pensavam o seguinte: mas que absurdo é esse de querer ser igual aos americanos e europeus? Eles não tinham muitas formas de saber que a proibição do álcool nos Estados Unidos só fez surgirem os gangsters que vendiam bebidas ilegalmente e que o consumo do álcool ficou ainda maior. Não tinham como saber que, apesar de alguns negros fazerem sucesso nos Estados Unidos, a grande maioria ainda vive uma segregação.
e que o grande crescimento econômico resultaria na quebra da Bolsa de 29 e na Grande Depressão, que foi a maior crise econômica que já tinham enfrentado. Não havia como saber que no futuro as revoluções populares da Rússia acabariam virando um império. Não era difundida a verdade de que a prosperidade econômica da França e da Inglaterra tinham muito a ver com colonizar países na África e na Ásia, e que a prosperidade econômica na Alemanha e na Itália daria munição para os nazistas e para os fascistas. Ainda assim, muitos brasileiros conseguiam perceber que havia alguma coisa errada acontecendo nesses países todos, e que nós aqui no Brasil tínhamos uma cultura riquíssima. Nós não precisávamos importar o jazz se nós tínhamos o samba e o choro. Tínhamos a nossa forte literatura, nossas culturas populares diversas e tínhamos até o avião. Afinal, os irmãos Wright nos Estados Unidos inventaram foi uma catapulta chique, né? Aviador de verdade foi o Santos Dumont. Pro inferno com esses gringos. Viva o Brasil! O fato é que esse disco ganha, a partir de 1922, um lado C. Um grupo jovem de artistas parece encontrar uma forma de matar a charada, de achar uma forma de responder quem é o Brasil, sem se prender à síndrome de vira-latas do pessoal que queria imitar os gringos, e nem ao nacionalismo cego do pessoal que brigava com unhas e dentes para fecharmos totalmente as portas aos imperialistas do norte. Tropo significa gente, fagia significa comer. Calma, esses artistas não estavam propondo que nós virássemos canibais, ao menos não literalmente. Eles entenderam apenas que a cultura brasileira era formada da mesma forma que a dos índios antropófagos. Quando o índio consumia seu inimigo ritualmente, não era para saciar a fome, mas porque acreditavam que assim eles absorveriam a força e as virtudes desse adversário. Vamos aprender com eles, entender como eles são e incorporar os elementos deles em nossa cultura. Vamos devorar os Estados Unidos e a Europa porque somos fortes e podemos ser ainda mais fortes. O mundo estava mudando. Lá fora é o século das luzes. No Brasil, São Paulo, que antes era uma pacata província, começa a brotar subitamente um colossal cogumelo depois da garoa. Os imigrantes alteram a paisagem da cidade e começam a formar e se transformar, construindo edifícios, abrindo avenidas, bondes elétricos e veículos motorizados que imprimiam movimento à vida urbana. E é claro que esse impacto vai mudar profundamente os habitantes, que tentavam entender esse processo de crescimento súbito da cidade enquanto lutavam para não serem devorados por ela. Todo mundo sentia. Era necessária uma nova ideia de cultura, uma nova forma de nação. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, precisamente em 1909, um menino chamado Oswald de Andrade viaja à Europa a estudo e, em Paris, conhece o cinema de Chaplin, o cubismo de Picasso, o teatro de Pirandello, o futurismo de Marinetti, a música de Debussy e fica maravilhado. Ali, ele descobre que é na articulação do individual e do social que as identidades são construídas. Assim, quando Oswald retorna a São Paulo, ele não é mais o mesmo, nem seus amigos e muito menos a cidade de São Paulo. Sua amiga Anita Malfatti, em 1917, já havia, por exemplo, feito a primeira exposição considerada moderna. Em 1922, a Semana de Arte marca um movimento de ruptura. De acordo com Antônio Cândido, aquilo não era apenas um movimento literário, mas um movimento cultural e social que começava a se formar, propondo a reavaliação da cultura brasileira. Além de Anita Malfatti, tínhamos Di Cavalcanti, Vilas Lobos, Mário de Andrade, Menóquio Del Pica, Guilherme de Almeida e, em 1928, Tarsila do Amaral, que oferece ao marido, Oswald, um quadro de aniversário. Era o Abaporu, que vem dos termos em tupi Abá, homem, Porá, gente, e U, comer, significando o homem que come gente. E segurando a piadinha de quinta série que está dentro de você, saiba que esse quadro torna-se o símbolo do movimento antropofágico, o lado C do nosso disco. Para criar um jeito brasileiro de ser, deveríamos devorar e absorver de maneira crítica as influências do inimigo externo. To be or not to be, that is the question, declarava Oswald de Andrade no primeiro enunciado do manifesto.
A antropofagia é um conceito que podemos voltar a semear. 100 anos depois de Oswald, vivemos num mundo tão cheio de informações que a antropofagia é a capacidade de lidar com a simultaneidade da vida, sem estabelecer hierarquias ou ilusões. Todos os elementos que você absorve se retroalimentam em si. Tudo que você aprende, cria ou pensa faz parte do todo. Você alimenta o todo e também alimenta-se dele. Somos todos ao mesmo tempo receptores de conteúdo, criadores de ideias, especialistas em tudo. Então, como lidar com o nosso mundo moderno sem abarcar a antropofagia? Olha só para esse vídeo. A videocolagem talvez seja um bom exemplo do que estamos tentando demonstrar. Formações diferentes, de pessoas diferentes e lugares diferentes, montando um roteiro para falar de multidisciplinas num formato de vídeo de recorte, em colagem de vídeo em cima de vídeo, produzindo um novo elemento. Ufa! Vivemos intensamente a antropofagia. E a pergunta que fica é: devemos nos especializar num saber nesse mundo moderno ou absorver todos na medida do impossível? Resposta: essa é a busca antropofágica. Não tem certo e errado, tem arte. E como nós absorvemos a arte, antropofagia. Engula a arte e faz arte. Faz parte. Então, a intenção do nosso vídeo também é canibalizar o Oswald como ele pretendeu, para que a galera canibalize a gente depois do vídeo? Sim, absorver suas ideias, aprender com elas, com o máximo respeito para poder inclusive criticar quando for necessário. Crítica essa que foi muito pesado na época de Oswald, porque veja, somos limitados ao erro do nosso tempo, e nesse sentido, os modernos acabaram repetindo o erro dos românticos, projetar o passado em figuras ilusórias. Ao criticar a projeção da Europa do índio retratado pelos românticos, os modernos clamaram por um índio puro, um índio único que só existiu no imaginário do moderno. E no final, se no romantismo imperava a figura do bom selvagem, Oswald caiu na armadilha do tempo que tanto criticava. Em momentos de desespero da nação, é quase natural imitar os românticos brasileiros. Buscar respostas fáceis e idealizar o passado como forma de anestesiar-se do presente doloroso. Isso, porém, pode ser muito perigoso. A gente não vai construir um momento presente melhor ficando preso no passado. Isso serve tanto para a nação quanto para o indivíduo. O passado é um grande catálogo de erros e acertos, e ótimas e péssimas ideias. Ele serve para a gente aprender a viver o agora. Ele não serve para a gente projetar nele as coisas que a gente gostaria que tivessem acontecido. E nem para se prender naquilo que aconteceu. O passado é útil, mas o presente é tudo que existe. Muita gente nem entendeu a proposta do movimento e, não por acaso, Oswald morreu amargurado, criticado e teve seu maior reconhecimento pós-mortem. E seu manifesto antropófago foi esquecido por um bom tempo. Até que em um momento esquecido, um mocinho baiano vivendo em São Paulo vai ao teatro e resgata Oswald de Andrade. Assistindo a peça O Rei da Vela, dirigida pelo lendário Zé Celso no imortal Teatro Oficina, o mocinho era Caetano Veloso. Conhece? A partir de então, Caetano mergulhou nos manifestos de Oswald. Caetano dizia que, como os modernos de 20, ele agora estava comendo os Beatles e o Jimi Hendrix. Era ditadura, o AI-5 estava para ser lançado e o ideal de nação estava cada vez mais gritando para ser encontrado contra a repressão militar. Junto dele, uns outros jovenzinhos bem bacanas se juntam nessa ideia. A menina Rita Lee, junto dos irmãos Batista, e esse meninaço novinho de nome Gilberto Gil. Exatos 40 anos após o manifesto, o álbum Panis e Circenses, ou Tropicália, era lançado. A semente plantada por Oswald florescia. Mais uma vez, a arte causava grande incômodo e espanto no establishment cultural e na ordem social. Na busca pela brasilidade, há sempre mais pessoas, há mais lugares e há mais tentativas. E agora era o tempo da Tropicália. Vamos comer, canção, vamos comer, poesia, se tiver, se não tiver, então